Boa noite, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida, Amém. Esteja na sua casa, esteja conosco nesta noite. Amém. Mais um dia para nós glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Hoje nós Glória a temos Deus. mais uma adoradora Glória a da Deus. casa de Deus, mais uma adoradora amada. Aleluia. E nós estamos aqui hoje para adorarmos juntos, para exaltarmos Amém. ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo Glória a Deus. louvor. E o que o Espírito Santo tem para nos lembrar nessa noite é o quanto Ele nos ama. Verdade, Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal Glória maneira. a Deus. E quando se diz tal maneira, significa que não tem como calcular Verdade. o tamanho do amor desse Verdade, Deus. Deus. Significa que não é possível calcular o tamanho do amor desse Deus Glória a poderoso. Deus. Aleluia. A Bíblia diz de tal maneira, ou seja, não é glórias. possível calcular o quanto nem como. Verdade, Pai. Ele simplesmente Obrigado por deu o este seu amor, filho Senhor. por amor a nós. Obrigada por este amor, Senhor. E para nós que somos pais, por exemplo, nós não conseguimos Glória. pensar na possibilidade de dar o nosso filho por alguém, mas Deus, Ele fez isso por mim e por você. E aí você pode estar pensando, mas isso não é nenhuma novidade para mim, então por que a gente não se deleita nesse amor? Todos os dias nós precisamos que o Espírito Santo nos lembre e testifique nos nossos corações: eu te amo de tal maneira. Glória a Deus. Eu te amei de tal maneira, eu Aleluia. continuo te amando de tal Deus maneira, Santo, obrigada, Senhor. maneira que a nossa mente não consegue mensurar. Obrigada por este amor, Pai. Então que em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo te convença de que Ele te amou de tal Glória maneira, a Deus. Aleluia. que não tem como mensurar esse amor Amém. eterno, esse amor que nos salva, Glória esse a amor que Deus. nos garante, esse amor que nos sustenta. Aleluia. Esse amor que move dentro de nós e nos faz o adorar e adorar e adorar e adorar a Ele. Estamos aqui pelo teu amor. Que independente de qualquer circunstância, o nosso joelho se dobra e nós adoramos, adoramos, adoramos. Glória Só a Tu és Deus. digno, Senhor. Aleluia. Nós também te amamos. Que o Senhor nos convença nessa noite desse amor, ó Amém. Deus. Eu sei que o Senhor não precisa, mas nós queremos sentir esse amor. Nós queremos nos sentir amados Verdade, por Ti. Deus. Nós queremos entender o que é de tal maneira, Senhor. Nós queremos sentir esse amor nessa noite. Aqueles que nunca se sentiram amados por ninguém, estão decepcionados, estão caídos de tanta Da tua decepção. presença, Deus. Que o Teu Espírito os convença que o Senhor nos ama de tal maneira. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, glória. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Oh, glórias. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.
porque o Senhor nos ama. Oh, glórias. Aleluias. Oh, glórias. Tu és tremendo, Pai. Tu és maravilhoso. Nós estamos passando por tantas coisas, mas nós aguentamos porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Porque o Senhor tem nos sustentado por este amor, meu Pai. Oh, glórias, aleluias. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que em nome de Jesus, onde você estiver, você sinta o amor de Deus. O amor do Senhor. Sinta o amor de Deus, sinta o amor de Deus. Você que essa noite ainda está indagando, mas eu não sou amado, eu não sou aceito, eu não sou querido. Deus te ama, Oh, glórias, Jesus te aleluia. ama, Ele te Oh, ama. glórias, aleluia. A palavra de Deus diz de tal maneira que Ele lavou a sua santidade, de tal maneira que Ele abriu mão do céu para vir aqui te amar, Senhor, para ser crucificado e te amar, Oh, glória. para ser crucificado para te aceitar, glória a Deus, por amor a nós, por amor a nós. glória a Deus. A palavra diz que o Senhor tem ciúme de nós, que Ele demonstra um carinho e um zelo Verdade, tão grande Deus. por nós, Verdade, que Ele tem Pai. ciúme Verdade, de dividir Senhor. a nossa atenção. Oh, aleluia. Isso significa de tal maneira, de tal maneira. Glória a Deus. Então que em nome de Jesus o Espírito Santo te convence desse amor nesta noite. Glória a Deus. E que até o momento que você tiver no final de semana para cear com Ele, para sentar à mesa com Ele, que você sente na mesa convencido Amém. de que Ele te ama. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós honramos ao Senhor por essa oportunidade. Que a palavra que foi ministrada nesta noite, ela penetre no seu coração, transforme a sua vida. Amém. Porque Deus tem falado ainda, Deus tem aberto o céu sobre nós. Amém. Deus tem falado à igreja. Glória a Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito É verdade, diz à papai. igreja. É Mas verdade. que o nome de Jesus hoje não seja diferente. E que o Espírito Santo fale no seu coração. Em Amém? nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Amém. Aleluias. Boa noite a todos. Que a graça, a paz, o favor do Senhor esteja na vida de cada um. Neste momento está nos ouvindo, nos vendo, acompanhando essa live. Mais uma noite para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvor abençoado, e não posso deixar de comentar. Minha mamãe, né, nasceu para as câmeras, nasceu para brilhar. As brincadeiras à parte, tadinha. Estava tremendo aqui de tão nervoso, mas importa adorar ao Senhor, importa fazer a vontade dEle. E onde estivermos, da maneira que estivermos, temos que aprender a criar esse costume de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor. Que nessa noite não seja diferente, que nessa noite você possa adorá-lo, que você possa buscá-lo, que você possa deixar Ele falar contigo, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos se ligar no Senhor nessa noite, continuar ligado nele e pedir que Ele fale conosco, que Ele abra os nossos sentidos para que possamos estar aptos, preparados para aquilo que Ele tem para nós. Amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Teu nome porque Tu és bom. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça. Usa-nos, meu Deus, na simplicidade,
Meu Deus, muitas vezes não temos a estrutura de muitas pessoas, de muitas igrejas, mas nós temos um temor e um amor por Ti, meu Deus. E nós cremos que isso para o Senhor é o suficiente. Que nós possamos cada dia mais nos esforçar para entregar a Ti o melhor, meu Deus. Não apenas nas lives, meu Deus, não apenas de qualidade, mas, meu Deus, de amor, de busca, de entrega, de santidade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, começa a visitar cada pessoa que está nos ouvindo. Começa a ir, meu Deus, nesses lares, nessas vidas, nesses corações, e começa a fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome do Pai, Filho e Santo Espírito de Deus, que assim seja. Amém. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 4. Para todos da igreja que estão nos assistindo, saudade imensa de vocês, de rir, de chorar, de abraçar e de compartilhar histórias e momentos no final do culto. Mas vai chegar o nosso tempo, vai chegar a nossa hora e a gente tem até medo, né, do grande dia, quando anunciarem a volta da igreja, porque não vai ser um culto, vai ser uma vigília, ninguém vai querer ir embora, o culto vai durar 4 horas e vai ser bênção pura, em nome de Jesus. Mas uma coisa que o pastor tem frisado, o nosso pastor José Carlos e outras pessoas também nas lives, é que Deus tem nos preparado, Deus tem nos moldado para que voltemos melhor. Deus tem preparado palavras, muitas vezes até de bênção, mas na maioria das vezes de correção, de alerta, de vigilância, para que nós como igreja voltemos melhor. Porque muitos infelizmente não vão voltar, mas os que voltaram nós cremos que Deus está os preparando para voltar como um grande exército, voltar para saquear o inferno, voltar de fato para fazer a diferença, não só no nosso meio, na nossa comunhão, mas no nosso bairro. É tempo da igreja fazer diferença na cidade, é tempo dos evangélicos, dos cristãos serem reconhecidos como verdadeiramente filhos de Deus. Temos que começar a expandir a tenda, temos que começar a expandir os ministérios, temos que começar a aparecer não simplesmente nós, nosso ministério, mas o Senhor. Muitas vezes nós nos fechamos ali naquele quadradinho e muitas pessoas precisam ouvir e receber aquilo que o Senhor tem. Então que você possa deixar o Senhor te moldar, te tratar, para que voltemos melhor e preparados para aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Vamos ler mais uma vez? Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Eu tenho observado ao longo do tempo, principalmente nos dias em que estamos vivendo, que tem se levantado muitos segmentos, tem se levantado muitos movimentos, tem se levantado vários grupos defendendo a sua bandeira, defendendo aquilo que eles acreditam, se posicionando a respeito da sua fé, da sua crença, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles vivem. Um exemplo disso, nós temos visto recentemente a questão do racismo, nós temos visto pessoas se levantando contra e a favor do presidente, a determinados partidos políticos, pessoas se levantando com relação à placa de igrejas, a denominações, a religião, a diversas coisas que para elas são importantes, que elas acreditam e acham fundamental. E tentando para essa verdade e observando esses segmentos, esses movimentos que têm crescido, Deus me chamou a atenção para que nós tomamos posse e comecemos a posicionarmos. Esse é o tema da ministração dessa noite, o qual o Senhor quer falar ao seu coração. É tempo de você se posicionar. O recado para você que está me ouvindo hoje é: posicione-se. Querido, muitas vezes nós temos visto pessoas tão aleatórias, tão fora de contexto, ela não consegue se posicionar, ela não consegue ficar numa posição específica. E há uma história mais que conhecida a respeito do em cima do muro. E quem sabe essa não é a sua situação hoje. Quem sabe você acha que tomou uma decisão, mas na verdade você está ainda dividido.
O grande problema do muro não é que você está dividido na dúvida, você já tomou uma decisão e ela não é favorável. Mas hoje o Senhor quer te posicionar, hoje o Senhor quer de você uma posição, uma atitude, para que as coisas comecem a andar na sua vida. Uma atitude, uma posição para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Porque, querido, enquanto não estivermos na posição, enquanto não posicionarmos da forma e no lugar que Deus quer, jamais receberemos algo de Deus. Jamais veremos o que Deus tem para nossas vidas. Quantas vezes nós posicionamos, mas de maneira errada, e por causa disso não vemos nada acontecer. Eu sou um grande fã de xadrez, e o detalhe, a riqueza do xadrez é que cada peça tem que se posicionar num determinado lugar, se movimentar de uma determinada maneira, para que ela consiga, ou para que o jogador consiga êxito, ele tem que movimentar e posicionar da maneira correta. O grande problema, querido, é que nós muitas vezes estamos nesse jogo de xadrez e nós queremos movimentar as peças erradas. Nós queremos posicionar as peças erradas, nós queremos fazer de forma errada e por isso as coisas não acontecem. Posicionar está direcionamente, posicionar está relacionado diretamente à atitude. Se posicionar quer dizer tomar uma atitude para que algo aconteça, tomar uma atitude para que algo realize, tomar uma atitude para que algo flua. E, querido, quantas pessoas estão tomando uma posição que é ficar sentado, quer ficar esperando, quer ficar olhando? O texto que nós lemos, o versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Querido, posicionar é atitude, é dizer: Senhor, este é o meu lugar, esse é o lugar que o Senhor quer de mim. Senhor, essa é a posição que o Senhor quer, então eu estou aqui, eu vou mover da maneira que o Senhor quiser, mas essa é a posição que eu vou tomar. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você responde aí no seu interior, se você tiver coragem. Como tem sido as suas atitudes? Como tem sido as suas reações? Qual tem sido a sua posição com as situações que têm aparecido diante de você? Querido, a igreja tem sido bombardeada muitas vezes e nós, como corpo, não temos tomado posição. Sabe o que eu acho muito engraçado? Cada um levanta a sua bandeira, cada um defende o seu propósito, cada um defende aquilo que acredita e nós apenas observamos dizendo: que legal! Não, é bacana. Querido, eu não estou dizendo que você tem que se levantar e dizer: você está errado, fogo em todo mundo, só a igreja que está certa, mas nós nos acolhemos. Nós entramos numa bolha e achamos: não, é só aqui a igreja, é só o manto. Nós temos que se levantar, nós temos que nos posicionar diante dessa sociedade. Sabe por quê? Porque se a igreja não se posicionar, se eu e você não tomarmos posição nos dias que estamos vivendo, os nossos filhos viverão um futuro não muito favorável. O que aguarda os nossos filhos, os netos, a posteridade, não é um futuro favorável. Quando você olha para Josué, num determinado momento ele está diante do arraial, ele está diante do povo, e ele diz o seguinte: olha, eu não sei quem vocês querem seguir. Eu não sei se vocês vão seguir o Deus do Pai de vocês, se vocês vão seguir o mesmo rumo que vocês, mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Josué não tinha certeza se a família dele ia querer ou não. Ele não tinha como afirmar se a família dele estava salva ou não, mas ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou me posicionar pelos meus, eu vou me posicionar pela minha família. O grande problema é que nós estamos olhando para a nossa casa e dizendo: é esse rumo que você quer tomar? Que pena, não posso fazer nada. Nós colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço, colocamos a nossa roupa de santidade e dizemos: só eu que sou santo, só eu que busco, só eu que pago o preço. É essa a posição que Deus te colocou, sim, mas não é para você dizer e acusar as pessoas da sua casa. É para, assim como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas aí fora podem até não querer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu não sei se os meus filhos, eu não sei se a minha esposa, eu não sei se a minha realidade quer ao Senhor, mas eu profetizo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
diante do contexto da sua família, de drogas, bebedices, vício, prostituição, palavrões, palavras torpes, brigas, intrigas, qual tem sido a sua posição? Como você tem se posicionado diante de tudo isso? Porque muitas vezes vai ser só você. Muitas vezes quem vai lutar essa guerra vai ser só você. Mas muitos têm desistido. Muitos têm tomado a posição de dizer, eu vou deixar para lá. É difícil demais. Um dia um homem tomou uma decisão. O nome dele é Pastor Carlos Jorge. Eu vou me posicionar. Os meus irmãos estão aqui de madrugada bebendo, dançando, fumando. Mas eu vou me posicionar. Os meus irmãos não dão liberdade para Jesus hoje, mas eu vou me posicionar. Os meus irmãos zombam de mim, mas eu vou me posicionar. E hoje, ele pode contemplar no céu e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não desista. Posicione-se como adorador. Posicione-se como alguém que vai pagar o preço. Posicione-se como alguém que vai fazer de tudo para ver você e a sua casa servindo ao Senhor. Mas sabe o que nós temos observado, não só apenas na igreja, mas no contexto geral da sociedade? Pais que não se posicionam como pais, e quando eu digo pais não é só um homem, é o pai, a mãe. Olha o seu filho, olha a sua filha. As pessoas não têm se posicionado como pais dentro da sua casa. Há uma inversão de valores onde nós vemos os filhos mandando no lar. Pais, Deus tem um recado para você nessa noite. Se posicione. Você é autoridade dentro da sua casa. Você é autoridade no seu lar. Para quem me conhece, querido, sabe que eu tenho 2 metros de altura. E a minha mãe tem 1,50 m alguma coisa. Quase 60 para dar uma moral para ela. Pergunta quantas vezes, querido, eu levantei a voz. Pergunta quantas vezes eu levantei a mão para ela, para o meu pai. Pergunta quantas vezes eu agi de rebeldia. Porque eles se posicionaram como pais. Eles se posicionaram como autoridade. É tempo de você se levantar como pai, como uma autoridade na sua casa. É tempo dos seus filhos enxergarem em você a autoridade. É tempo de você ser exemplo. Mas Lu, meus pais bebem. Mas Lu, meus pais são isso. Os meus pais são aquilo. Sempre há algo de bom para se aprender com os pais. E independente de quem seja o seu pai, independente de quem seja a sua mãe, ele é autoridade na sua casa. Queridos, a gente tem que se posicionar como pais, como maridos, como filhos. Eu quero dizer para os maridos, para as esposas que estão me ouvindo, se posicione. Hoje eu entrei no meu Facebook, no meu Instagram e o que eu mais vi era Eterno Namorados. Ai, irmãos, no meu Facebook só dava coração. Ai, Eterno Namorado. Pessoal de 130 anos, Eterno Namorados. Na foto. Mas não há mais carinho, mas não há mais respeito, mas não há mais amor. Que posição você tem tomado como marido? Que posição você tem tomado como esposa? Que posição você tem tomado como filho? Querido, nós temos visto que nós não temos posicionado da melhor forma na sociedade. Às vezes nós somos cristãos excepcionais. Mas na sociedade, diante do nosso marido, diante da nossa esposa, diante dos filhos, diante do patrão, como nós temos posicionado? A grande verdade é que nós temos posicionado como pessoas ruins. A grande verdade é que os frutos, ou na verdade as características do fruto, não têm se manifestado na nossa vida. Porque quando as pessoas olham para nós, quando o patrão olha para nós, quando o filho olha para nós, quando a esposa olha para nós, eles não enxergam uma pessoa que se posiciona para dar um bom exemplo. Eu quero dizer em nome de Jesus que isso acaba hoje na sua vida. Eu quero te dizer que isso acaba hoje na sua vida porque é tempo de você tomar uma atitude e se posicionar como bom marido, como bom esposa, como bom filho, como bom funcionário, como uma boa pessoa para a sociedade. O que o seu vizinho tem a dizer a respeito de você? Se o seu pastor chegar na sua empresa, qual é o relatório que ele vai receber?
O grande problema, querido, que nós temos apresentado como cristãos excepcionais, da roupa ninguém tem o que dizer, do tamanho da nossa Bíblia ninguém tem o que dizer, da quantidade de vezes que nós vamos na igreja ninguém tem o que dizer. Mas a nossa posição como filhos, a nossa posição como pai, como mãe, como marido, como esposo, como funcionário tem deixado a desejar. Os fariseus, os religiosos e escribas, eles tinham conhecimento, eles tinham as vestes, eles tinham os rituais. Mas quando a sociedade olhava para eles, dizia: vocês não ajudam as viúvas, vocês não ajudam os órfãos, vocês não ajudam os necessitados. Como você tem se posicionado nessa sociedade? Como você tem se posicionado na sua casa? Como você tem se posicionado diante de tudo isso? E essa pergunta ela se torna ainda mais importante quando nós tratamos do nosso relacionamento com Deus. Porque para muitos, infelizmente, além de não se posicionar de forma positiva e agradável diante da sociedade, diante da família, a sua posição diante de Deus também não é a melhor. Deus me chamou a atenção para a passagem tão conhecida de Zaqueu, onde fala que ele subiu na figueira para ver Jesus. E nós não podemos dizer com tanta certeza, afirmar nada, mas podemos conjecturar que talvez Zaqueu subiu ali e falou: vou só ver quem é esse tal de Jesus. Eu não quero chamar a atenção. Talvez ele disse: eu não posso ir no meio da multidão, porque eles sabem quem eu sou e eles vão me escorraçar. Talvez ele subiu naquela árvore para ficar escondido. E Jesus olha para ele dizendo: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou entrar na sua casa. E essa passagem é maravilhosa se olharmos por essa ótica. Mas se nós olharmos para uma outra ótica, ela não é tão maravilhosa assim. Sabe por quê? Porque Zaqueu podia muito bem dizer para Jesus: eu não quero você na minha casa. Eu não vou te receber na minha casa. Jesus, eu até agradeço pelo seu empenho, eu até te agradeço pelo Senhor me ver, mas eu não vou te receber na minha casa. A grande verdade é que muitas pessoas hoje têm tomado essa atitude, olhado para Jesus dizendo: deixa eu ver quem é esse tal de Jesus. Deixa eu ver se é isso tudo que as pessoas estão dizendo. Deixa eu ver se ele cura mesmo. Deixa eu ver se ele faz milagre mesmo. Deixa eu ver se ele é tão especial assim mesmo. Deixa eu ver se ele tem palavra de vida eterna assim mesmo. Mas quando Jesus chama, mas quando Jesus diz: desce dessa árvore, mas quando Jesus diz: chegou o tempo de eu entrar na sua casa, a nossa posição, a posição de muitos é dizer: Senhor, aí eu não quero. Senhor, eu quero até te ver aqui de longe. Até quero ver esse movimento aqui distante, mas entrar na minha casa, entrar no meu coração, mudar a minha vida, aí eu não quero. Nós temos percebido que essa tem sido a realidade de pessoas. E se você está me ouvindo é porque Deus quer falar contigo. Essa tem sido a sua realidade até hoje. Mas eu ministro em nome de Jesus. Deus está lançando a ordem sobre a sua vida e desça dessa árvore. Deus está lançando a ordem sobre a sua vida, eu vou entrar na sua casa. Deus está lançando a ordem sobre a sua vida, eu vou mudar a realidade da sua casa. Deus está lançando a ordem sobre você, eu vou mudar esse coração. Deus está lançando a ordem sobre a sua vida, eu vou mudar a perspectiva das pessoas a seu respeito, de você sobre si mesmo. Porque Zaqueu tinha um grande problema: o que as pessoas pensam de mim, quem eu sou, para onde eu irei. E quando Jesus entra na casa, ele muda tudo isso. Deixa Jesus entrar na sua casa. E quando eu digo Jesus entrar na sua casa, é entrar no seu coração, é entrar na sua vida, é mudar a sua realidade. Não adianta apenas Jesus lançar a ordem: desce dessa árvore. Não adianta apenas Jesus dizer: eu vou entrar na sua casa, se não abrirmos a porta, se não aceitarmos Ele, se não dissermos: Senhor, pode entrar, pode fazer tudo que quiser. Porque muitos, querido, e agora eu quero dizer para a igreja, tem dito para o Senhor: Senhor, eu sigo os seus mandamentos. Senhor, eu obedeço as suas ordenanças. Mas quando Jesus vai um pouco mais fundo, mas quando Jesus pede um pouquinho mais, nós regredimos. Mas quando Jesus pede um pouquinho mais, nós afastamos.
Mas quando Jesus pede um pouquinho mais, nós retraímos, porque não estamos prontos para nos posicionar por completo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para os evangelhos, vai falar que um certo jovem, um certo mancebo rico, chega diante do Senhor dizendo: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu estou pronto, eu sigo seus mandamentos, eu obedeço pai e mãe. Senhor, eu faço tudo isso que está na tua palavra, que está na lei. Aí Jesus pede um pouquinho mais. Aí Jesus pede para que ele se posicione. Aí Jesus pede para ele uma atitude. E o que ele faz? Ele retrai. E o que ele faz? Ele se afasta. E o que ele faz? Ele se distancia. Querido, Jesus está bradando do mais altos céus para nós essa noite: eu quero um pouco mais da minha igreja. Eu quero um pouco mais de você. Eu quero que você se posicione. Mas a grande realidade é que nós temos tomado a atitude de nos afastar. Quando Jesus vai onde ninguém vê, quando Jesus toca onde ninguém sabe, quando Jesus vai no profundo, aí nós vemos quem está disposto a se posicionar ou não. Sabe por quê? Esse mancebo rico era como muitos de vocês que estão me ouvindo. Liam a Bíblia, fazia jejum, obedecia alguns mandamentos, mas existiam algumas coisas que precisavam ser mudadas. Existiam algumas coisas naquele jovem que ainda o prendia ao mundo. Existiam algumas coisas naquele jovem que ainda impedia que ele seguisse Jesus integralmente. Que ele tomasse a posição dizendo: Senhor, eu vou me entregar completamente. E é isso, uma das coisas que Deus quer ministrar na sua vida por meio dessa live. Se entregue integralmente. Se entregue totalmente. Se entregue na totalidade. Deixe Jesus ir lá no mais profundo. Deixe Jesus tocar nesse coração. Deixe Jesus ir lá onde ninguém sabe, dizer: eu preciso tirar isso. E se posicione dizendo: Senhor, a casa é sua. Senhor, o meu coração é seu. Senhor, pode vir. Porque assim como você, aquele mancebo parecia querer seguir a Cristo. Aquele mancebo parecia querer seguir a Jesus. Mas a sua atitude, o seu posicionamento foi de alguém que não estava disposto a se entregar totalmente. O que será que Jesus pode te pedir hoje? Como teste, para saber se você vai se posicionar como servo, para saber se você vai se posicionar como alguém que quer segui-lo, para saber se você vai segui-lo na totalidade. Nos dias de namorados, às vezes o que você mais queria era alguém para chamar de amor, de mozão, de bem, de paixão. Por mais que seja um sapo, você chamar de príncipe. Mas e Deus? Será que Deus tem te poupado? Será que Deus tem te preparado para você adorá-lo na totalidade? Porque, infelizmente, queridos, nem todos conseguem lidar com tudo que Deus faz, com tudo que Deus dá. Infelizmente, muitos são apaixonados por pessoas, mas não são apaixonados por Cristo. E eu quero te dizer algo para você que está esperando no Senhor. É melhor servir ao Senhor solteiro do que amar alguém nessa terra e não estar pronto, não estar posicionado, não amar ao Senhor na integridade, na totalidade. Talvez o que Deus está esperando para liberar algo na área sentimental na sua vida é você amá-lo sobre todas as coisas. É você amá-lo acima de todas as coisas. Porque Deus sabe que para muitos um relacionamento significa apostasia, significa afastar-se do Senhor, significa distanciar-se do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas o Senhor é ciúme. O Senhor tem ciúme, assim como foi cantado. Ele tem ciúme de você. Ele te fez para adorá-lo na integridade. Lu, então vou viver solteiro pro resto da minha vida. Se isso garantir a sua salvação, viva.
Mas se você souber amar ao Senhor acima de todas as coisas com relacionamento, se você souber amar ao Senhor acima de todas as coisas com um carro, se você souber amar Deus acima de todas as coisas com uma condição financeira excelente, Deus não vai ter limite para te abençoar. Mas posicione-se, acima de tudo, como alguém que ama ao Senhor integralmente. E Deus quer dar alguns exemplos bíblicos para falar contigo aí hoje. A maneira como você tem que se posicionar para algumas coisas acontecerem na sua vida. Porque muitos têm observado, muitos têm apenas contado com A, com B. Não, vou esperar o profeta. Não, vou esperar o pastor. Não, vou esperar a irmã da oração, porque ela é do azeite, ela é do manto, ela tem poder. É tempo de a gente se posicionar, irmãos. Porque quando você olha no livro de Êxodo, vai falar que Moisés se posiciona numa posição não muito confortável, com as mãos erguidas, né, Patrícia? Com as mãos erguidas. E enquanto ele mantém as mãos erguidas, o povo tem vitória. Mas duas coisas nos chamam a atenção. Moisés cansa. A posição era desconfortável, mas ele encontra meios, ele encontra pessoas, ele encontra um jeito de continuar na posição para obter a vitória. Lu, e qual é o outro detalhe? Josué. Sabe qual é o seu problema? Eu vou dizer o seu problema mesmo. E o Espírito Santo vai testificar aí contigo agora. Você quer ser Moisés enquanto Deus está te chamando para ser Josué. Você quer ser Moisés enquanto o Senhor está te chamando para ser Josué. Eu quero ficar com as mãos erguidas, eu quero profetizar, eu quero ser usado por Deus. E Deus está falando, vai lá guerrear. Vai lá onde eu não posso ir. Vai lá onde... Irmãos, Moisés não tinha condição de ir lá governar o povo. Moisés não tinha lá condição de liderar o povo na guerra, na luta. Mas Josué tinha. Muitas pessoas querem ficar com as mãos erguidas enquanto Deus está falando, pega a espada e vai guerrear. É isso que Deus quer falar e as pessoas não estão entendendo ainda. Posicione-se da maneira correta. Muitos cristãos hoje estão querendo o quê, irmãos? Púlpito. Eu vou ficar aqui com as mãos erguidas. Arão, me segura que eu vou ficar com as mãos erguidas. O povo está tendo vitória porque eu estou com as mãos erguidas. Mas se não houver Josué para guerrear, se não houver o exército para lutar, haverão sim aqueles que continuarão com as mãos erguidas e Deus levantou você para isso. Haverão pessoas sim com as mãos estendidas e elas terão autoridade para isso, mas tem que ter Josué. Tem que ter pessoas com espada na mão. Tem que ter pessoas para guerrear. Eu quero dizer para você, mulher e homem de oração que está me ouvindo, não desista do seu ministério. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. E muitas vezes as pessoas não te valorizam. Quantas vezes, irmãos, as pessoas pregam essa verdade, falam maravilhosamente bem de Moisés, e isso não é errado. Muitas vezes esquecemos que existem aqueles que estão por detrás dos bastidores. Existem aqueles que estão trabalhando por detrás das cortinas e ninguém vê, mas eles não largam a sua espada, eles não largam o seu escudo, eles não param de lutar. Assim como Moisés, eles também estão cansados. Assim como Moisés, eles estão numa posição difícil. Mas enquanto eles não veem a vitória, eles não saem da posição. Eu quero te dizer nessa noite, posicione-se até ver a vitória. Seja com suas mãos erguidas, seja com a espada na mão, seja no campo de batalha ou no alto do monte com as suas mãos erguidas. Não pare de lutar até ver a vitória. Qual é o nosso problema? Ia lá. Começou a ficar bom. E começamos a vencer. Abaixamos as nossas mãos. Qual é o nosso problema? Começamos a vencer alguns inimigos, abaixamos o nosso escudo, deixamos a espada de lado. E somos pegos desprevenidos. E somos pegos de surpresa. Deus tem vitória para mim e para você, mas
apenas para aqueles que se posicionarem com as mãos erguidas ou com a espada e o escudo na mão. Em nome de Jesus. Aleluia. É tempo de se posicionar. É tempo de tomar posição. Um outro exemplo que Deus chama a nossa atenção e que Deus quer de mim e de você nessa noite é se posicionar como Davi. Irmãos, Davi é um grande exemplo para nós, sem espada, sem escudo, sem treinado para a guerra, sem sequer ser chamado para lutar. Quando ele olha para aquele gigante, quando ele olha para um lado, vê o exército acuado. Quando ele olha para o outro lado, vê uma outra parte do exército acuado. E quando ele olha para frente e vê o gigante, ele fala, eu preciso me posicionar, gente. Eu preciso me posicionar diante desse gigante aqui, porque a minha posição não é acuada igual esse exército. A minha posição não é voltar para casa para passar um relatório para o meu pai. Deus tem um propósito para a minha vida e ele começa derrubando esse gigante. Deus tem um propósito na minha vida e ele começa derrubando esse gigante. Ele seria e foi o maior rei que Israel já teve. Ele começou, uma das partes mais importantes da sua vida foi se posicionando como pastor de ovelhas. Depois se posicionando como alguém que derruba gigantes. Se posicionando como alguém que adora a Deus acima de todas as coisas. E por isso Deus o abençoou. E por isso Deus fez próspero. E por isso Deus cessou e dizimou todos os seus inimigos. Porque Davi se posicionava. Porque Davi tomava posição. Eu quero lançar uma palavra para você que está me ouvindo nessa noite. Lu, os meus pais não me veem. Lu, o meu marido não me valoriza. Lu, as pessoas dizem que eu não sou ninguém. Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, quem foi o último a ser chamado? Quando Samuel chega na casa de Davi, quem não estava na casa? Quando Samuel chega na casa de Davi, quem não havia sido escolhido pelos seus pais, pelos seus irmãos e pelo profeta? Davi. Mas ele se posiciona. Quando ele recebe a unção, ele se posiciona dizendo, olha, o meu pai achou que eu não era digno. Os meus irmãos, por serem maiores, mais bonitos, mais treinados para a guerra, achou que eu não era digno. O profeta, com seu olhar humano, nem sequer pensou e lembrou de mim. Mas a partir do momento que Deus me ungiu, a partir do momento que Deus me escolheu, eu vou me posicionar. Não importa se as pessoas acham que você é pequeno, não importa se as pessoas creem ou não no seu ministério, não importa se as pessoas acreditam ou não que Deus é contigo, se Ele te ungiu, se Ele te escolheu, se posicione para que o propósito se cumpra. Porque Davi sentou no trono e havia um propósito maior atrás dele. Porque daquela linhagem nasceria o leão da tribo de Judá. Daquela linhagem nasceria aquele que julgaria o mundo na palma das suas mãos. Na sua linhagem nasceria aquele que sentaria no trono e jamais se apartaria dele. Daquela linhagem nasceria o leão que bradaria e salvaria a mim e a você. Havia um propósito maior. O que você e eu precisamos entender é que quando nós nos posicionamos, o propósito se cumpre. E ele é maior do que vemos. Ele é maior do que imaginamos. Davi achou que ele apenas seria rei. Davi apenas achou que ele governaria, mas havia um propósito maior. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Mas para que ele se cumpra é necessário uma posição. Mas para que ele se cumpra é necessário uma atitude. Mas para que ele se cumpra é necessário que nos posicionemos da melhor forma. Estamos vivendo tempos de crise. Estamos vivendo tempo de caos. Estamos vivendo tempos de pandemia. Pessoas se levantando contra o governo e pessoas desesperadas por falta de emprego. Mas o relatório, eu volto a repetir, não pode ser o ultimato nas nossas vidas. Irmão, sabe por que eu amo a Bíblia? Porque ela é atemporal. Ela serve para todos os tempos. Porque quando você olha para Josué e Caleb, eles estão numa situação bem parecida com a nossa.
As pessoas estão dizendo para o arraial, as pessoas estão dizendo para Moisés: Moisés, arraial, o povo de Israel, já era. Não tem condição, rodamos nesse deserto à toa, vamos voltar para o deserto e morrer nesse deserto. Porque aquela cidade, aquela região tão profetizada pelos nossos pais tem gigante, são fortificadas, é impossível de entrar. Mas Josué e Caleb se posicionam. Mas Josué e Caleb tomam a posição e dizem: essa terra é nossa sim. Josué e Caleb tomam a posição dizendo: nós vamos entrar nessa terra sim. Josué e Caleb olha essa situação toda, olha essa pandemia, olha esse caos, porque o povo de Israel ficou em caos. Nós vamos morrer, vamos voltar para o Egito porque lá é melhor. Ele se posiciona dizendo: para o Egito eu não volto. Essa pandemia não vai me desestabilizar, porque eu estou de olho na promessa. Porque Deus fez eu ir lá e tomar posse de uma parte do fruto, e não vai ser agora que eu vou parar. Irmãos, pare e pensa aí comigo. Antes dessa pandemia, antes disso tudo acontecer, se Deus não fez você desfrutar do fruto, se Deus não te deu prova de que a promessa é real. Ah, Luma, está muito difícil. O pastor diz em todas as lives que os testemunhos têm aumentado, dos milagres têm acontecido, de que pessoas têm vivido a prosperidade no meio da pandemia. Sabe por quê? Foco na promessa. Foco em Canaã. Foco na terra que mana leite e mel. Porque elas se posicionaram dizendo: eu não vou escutar o que o Israel tem a dizer. Eu não vou escutar o relatório dos demais espias. Eu não vou ver e dar ouvidos a todo relatório ruim. Canaã é logo ali. Você pode dizer isso aí no seu coração, você pode dizer isso para alguém que está do seu lado nessa noite: Canaã é logo aí, Canaã é logo ali. Queridos, estimule essa pessoa aí agora, que você seja sacudido com essa esperança, com essa palavra de estímulo. Canaã é logo ali, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da crise. Canaã é logo ali. Posicione-se como alguém de fé. Posicione-se como alguém que se apega nas promessas. Posicione-se como alguém que quer e vai viver milagres. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. É tempo de você viver os milagres do Senhor na sua vida. É tempo de você viver o milagre do Senhor na sua casa. É tempo de você viver os milagres de Deus no seu trabalho. É tempo de você viver os milagres da porta aberta mesmo no meio da crise. É tempo de você viver a prosperidade mesmo em meio à terra seca. Assim eu quero profetizar sobre a sua vida, assim como o povo que rodeou no deserto. Eles não plantavam, eles não cultivavam, mas nada os faltou. Eu quero ministrar sobre a sua vida mesmo no meio do desemprego. Deus não vai deixar faltar nada. Mesmo no meio da crise, Deus não vai deixar faltar nada. À medida que você se posicione, receba essa palavra sobre a sua vida. Receba essa palavra sobre a sua vida e se posicione em nome de Jesus. Porque nós vemos que a palavra de Deus vai nos mostrar um centurião romano. E conjecturando, podemos dizer que era alguém ímpio. Que era alguém que nos nossos tempos, nos nossos dias, é alguém que não é cristão, que não é evangélico, que não serve a Deus. E ele chega diante do Senhor dizendo: Senhor Jesus, lança uma palavra. Porque eu creio que se o Senhor lançar uma palavra, o meu servo será curado. Irmãos, é fantástico a posição que esse centurião tomou. A sua posição diante da sociedade era alguém importante, era um oficial bem-quisto diante da sociedade. As pessoas podiam olhar para ele dizendo: olha lá, está seguindo os cristãos, está seguindo Jesus, está traindo o nosso governante, e olha lá, está trocando tudo aquilo que nós acreditamos. Mas ele se posiciona como alguém que não se importa com o relatório da sociedade,
com o relatório dos romanos. Ele se posiciona como alguém que crê, como alguém de fé. E o próprio Jesus vai dizer que em Israel não se viu fé como a daquele homem, um ímpio. Alguém que não era do convívio, alguém que não era fariseu, alguém que não era religioso, alguém que não era discípulo. Mas ele toma posição. Você que está me ouvindo que não é evangélico, tome posição hoje. Lu, que posição que eu tenho que tomar? Uma posição de fé. Uma posição de alguém que crê. Porque à medida que você crê que existe um mediador e o nome dele é Jesus Cristo, à medida que você crê que existe um Espírito Santo que está no nosso meio e ele pode dar todas as coisas, e à medida que você crê que existe um Deus que está no céu olhando para você, olhando para a sua causa e clamar a ele, pode ter certeza que ele vai te atenderá, que ele te atenderá. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus e o Espírito Santo. Então, queridos, faça uma linha direta agora com ele. Faça uma prova de fé agora com Deus. Clame pelo Espírito, clame pelo Filho, clame pelo Pai. E ele te responderá. Assim como Jesus lançou uma palavra, sem precisar ir até o servo do centurião, e ele foi curado. Eu creio e ministro e lanço essa palavra sobre a sua vida. Se você crer, se você tiver fé, se você clamar a Jesus, ele vai lançar uma palavra. Seja sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre a sua causa, sobre uma cura. Ele vai lançar a palavra e o milagre vai acontecer. E o impossível vai se cumprir em nome de Jesus. Para isso é necessário nos posicionar. E isso é muito interessante, querido, porque nos nossos dias tem sido muito difícil nos posicionarmos. Nos nossos dias tem sido muito difícil tomar uma atitude porque a quantidade de pessoas que puxam contra, a multidão, ela insiste em querer nos afastar e nos tirar do foco. A multidão vem imprimindo, a sociedade vem imprimindo que o evangelho não é bem assim. O evangelho não é bem dessa forma. As pessoas têm tentado imprimir o mundo dentro da igreja. As pessoas têm tentado colocar muitas coisas nas nossas vidas para que vivemos segundo os padrões deste século, deste mundo, e não segundo os padrões de Cristo. Nós vamos ver isso na palavra de Deus quando, mais uma vez, Josué ele se posiciona. Josué é um ótimo exemplo para nós. Porque vai falar a palavra do Senhor que Moisés sobe ao monte. E ele fica lá um tempo porque o Senhor quer tratar com ele, porque o Senhor quer lhes dar as tábuas da lei, ele quer dar alguns mandamentos. E diante deste tempo que Moisés, o líder, fica fora, o povo decide, Deus nos abandonou. O povo decide, Moisés não vai voltar. O povo decide levantar um bezerro de ouro e adorar outros deuses. O povo decide levantar um bezerro de ouro e a partir de hoje dizer, este é o nosso Deus. E o que Josué faz? Ele se posiciona no pé dos montes. Ele se posiciona no pé do monte dizendo, daqui eu não saio. E eu não me misturo, porque eu sei que o meu único Deus está lá falando com Moisés. E eu não me misturo com outros deuses, eu não adoro outros deuses, porque Deus está demorando, porque parece que Deus está em silêncio, porque parece que Deus me abandonou. Eu vou me posicionar no pé desse monte e eu não saio daqui. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus espera de mim e de você. Pode as pessoas levantar outros deuses, pode pessoas adorarem outros ídolos, pode as pessoas ovacionarem as coisas desse mundo. O Senhor quer eu e você no pé do monte dizendo, eu vou ficar perto do Senhor. Porque quando Moisés está lá no monte, Josué está no pé dos montes. Quando Moisés estava lá na tenda do encontro falando com o Senhor, enquanto o arraial está olhando de longe, Josué está na porta esperando. Posicione-se como alguém que não abre mão de Deus. Posicione-se como alguém que não adora outros deuses, porque aqueles que adoraram outros deuses morreram, porque aqueles que adoraram outros deuses pagaram o preço. Mas Josué, quando Moisés morre, ele assume, ele começa a viver as suas experiências,
ele começa a ser trabalhado por Deus. Posicione ao pé dos montes, independente que ninguém queira, independente se as pessoas estão adorando ao bezerro de ouro. Se posicione em nome de Jesus. Porque assim como já foi dito pela nossa querida irmã e tia Marli, Êxodo capítulo 17, versículo 15, o Senhor é a minha bandeira. Irmão, já parou para pensar? Se as pessoas olhassem e pudessem ver no nosso lar, em nós, a bandeira que nós carregamos, qual bandeira nós temos carregado? A bandeira das nossas vontades, a bandeira do nosso eu, a bandeira de um relacionamento, a bandeira da vaidade, a bandeira do orgulho, a bandeira da riqueza, a bandeira da soberba. Qual bandeira nós temos levantado? Moisés mostra para Israel e para o povo inimigo: olhem para cá, o Senhor é a minha bandeira. Eu vou deixar aqui esse memorial, eu vou deixar aqui registrado: o Senhor é a minha bandeira. Eu quero encerrar essa ministração dizendo que a partir de hoje a sua atitude, o seu posicionamento mude, ou para alguns melhore, diante das situações, diante das pessoas e principalmente diante de Deus. Precisamos nos posicionar, queridos. Precisamos ter uma atitude diferente diante da nossa família, diante do nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso convívio social, com os nossos amigos. Precisamos nos posicionar. Quem você é? Você é aquele que adora o bezerro de ouro ou você é aquele que adora o Senhor? Quem você é? Aquele que fica com as mãos erguidas, aquele que luta? Quem você é? Aquele que enfrenta o gigante ou aquele que apenas observa? As coisas na vida desses exemplos só aconteceram porque eles se posicionaram. As coisas na vida desses homens e mulheres só aconteceram. Famílias foram salvas, vidas foram libertas, Israel venceu batalhas, porque um dia alguém decidiu se posicionar. Às vezes o que está faltando na sua vida é isso. Às vezes o que está acontecendo para as coisas acontecerem na sua casa é você se posicionar. Às vezes o que está faltando para você receber uma promoção é a sua posição. Às vezes o que está faltando para o seu filho servir ao Senhor é você se posicionar como um pai, como uma mãe, como autoridade. Então a palavra do Senhor nessa noite, o tema da ministração para os nossos corações é: posicione-se. Eu quero orar contigo nessa noite. Uma oração bem breve e direta, pedindo ao Senhor que Ele possa nos ajudar, que o Espírito dele possa ser conosco, para que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior indecisão, nós possamos tomar a decisão e nos posicionar como servos e servas do Deus Altíssimo. Amém? Se você puder, aí onde você estiver, feche seus olhos. Se você não puder, apenas se ligue no Senhor. Ore comigo nessa noite. Pai, nós te louvamos por mais essa noite de adoração, de louvor. Somos gratos a Ti, meu Deus, porque mesmo com esse distanciamento social, o Senhor tem falado, o Senhor não tem deixado de nos alimentar, meu Deus. Meu Deus, eu te peço em especial que o Senhor faça com que a Tua igreja, com que o Teu povo, com que aqueles que estão ouvindo sejam alimentados, meu Deus, e não parem de buscar a Tua presença. Não parem de buscar mais do Senhor. Meu Deus, essa é a noite em que o Senhor escolheu para que nos posicionemos de uma vez por todas. Muitas vezes o Senhor tem olhado para nós e encontrado, meu Deus, pessoas prostradas, retraídas, acovardadas, meu Deus, diante da situação, enquanto o Senhor está esperando uma posição diferente. Enquanto o Senhor está esperando que nos posicionemos para a luta, para a batalha, para as pelejas. Enquanto o Senhor está esperando uma posição diferente, estamos sentados observando as coisas acontecerem.
Mas em nome de Jesus nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco, para que nos posicionemos na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso convívio social, na igreja, na nossa casa, onde estivermos, na intimidade contigo, como filhos e filhas do Senhor. Porque só assim as coisas acontecerão nas nossas vidas. Porque só assim o milagre acontecerá, porque só assim o mar se abrirá, porque só assim o gigante cairá, porque só assim o inimigo cairá, porque só assim as coisas fluirão, na medida que nos posicionemos, na medida que tomemos atitude. Eu te agradeço mais uma vez por essa noite, e que a nossa atitude, que a nossa posição se torne diferente a partir de hoje, que ela melhore ou mude, dependendo da situação e da pessoa. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Ti e te agradecemos. Que assim seja. Amém. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração mais uma vez. Que você possa ter recebido algo da parte dEle, dos céus, para a sua vida. E que você coloque em prática, se posicione, em nome de Jesus. Que você possa ter uma sexta-feira abençoada. Em nome de Jesus, maridos, esposas, namorados, noivos, noivas, curtam bastante o Dia dos Namorados. Eu já tenho 30 anos de casado, eu não tenho que fazer nada. Namore sim. Eu e minha esposa, irmãos, a gente coloca uma roupa bonita. Mas onde vocês foram? Em casa mesmo. A gente sentou lá, deu um antialérgico, brincadeira, a gente não deu um antialérgico para a Nali, não. Mas Deus abençoou, deu unção de sono para a Nali, ela dormiu, a gente pôde curtir a noite em paz, tranquilo, conversando, rindo. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas falam, Deus não está abençoando meu casamento, meu marido, minha esposa, mas esses pequenos detalhes a gente tem deixado passar. Então compre presente se puder, faça cartão, poste fotos sim, ame bastante, curte bastante. Hoje é um dia especial, mas faça isso todos os dias, porque isso vai fazer total diferença. Se posicione de uma forma diferente com relação ao seu casamento, ao seu noivado, ao seu namoro. Amém? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Fé.